Gente, estamos de volta depois dessas informações todas que a gente viu aí os profissionais trazerem dentro da cultura, até mesmo dentro do meio da comunicação. É sempre bom a gente ter profissionais para nos orientar sobre tudo, né? Agora, deixa eu te falar uma coisa, nos orientar e passar as informações para quem está do outro lado também. Hoje nós vamos ter o prazer de receber aqui no estúdio a Ivana Keller. Ela aceitou nosso convite nesta sexta-feira. Ela que é médica pediatra, neonatologista. E ela hoje veio para o nosso programa porque essa especialista que está aqui com a gente, ela trabalha com recém-nascidos, bebês prematuros, né? E a gente vai ter o prazer de conversar com ela e, ao mesmo tempo, falar sobre a apneia em recém-nascidos prematuros, que de uma certa forma exige um tratamento bem adequado, um tratamento com uma atenção mais redobrada. E ela é esta médica que veio hoje nos trazer algumas explicações e alguns cuidados. Eu imaginava, primeiro, bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Eu imaginava que a apneia só teria em nós adultos. A tal da apneia do sono, né? Nos adultos, a gente ouve falar em apneia, a gente não vai para outro lugar. Mas que apneia é essa? Nos bebês, nos porque prematuros? assim, pra gente que é pediatra, neonatologista, quando fala em apneia, a gente já pensa na prematuridade mesmo, porque a grande maioria dos bebês que nascem prematuros, principalmente aqueles abaixo de 28 semanas, praticamente 100% desses bebês vão apresentar apneia. Ali por volta de 32 semanas, 85%. Aí quando vai para 34 semanas, que são bebês mais próximos do termo, que é a partir de 37 semanas, eles já têm um percentual menor de apneia, 25%. Mas ainda assim é um percentual grande de bebês que podem apresentar apneia. Doutora, por que acontece a apneia nesses bebês prematuros? Então, a apneia é a interrupção da respiração. O bebê prematuro ele ainda está em desenvolvimento e o sistema respiratório não é diferente. Então, o comando nervoso não é suficiente para fazer com que o sistema respiratório funcione adequadamente. E aí, nesse momento, pode acontecer uma apneia, que é essa pausa da respiração. Geralmente, a gente considera maior do que 20 segundos uma apneia significativa, em que o bebê pode ter repercussão tanto da frequência cardíaca, né, que vai cair essa frequência cardíaca, quanto da saturação de oxigênio, né? E isso leva a uma hipóxia, ou seja, uma diminuição da oxigenação do cérebro desse bebê e pode ter repercussões por conta disso. Doutora, agora eu vou mexer numa história que não está nem aqui pra gente ter essa curiosidade, mas, por exemplo, esse bebê que teve apneia nessa época, né? Ele ainda prematuro, que nasceu ali com seus 7 meses, enfim, esse bebezinho até o 28º dia, né? Depois de nascido, é isso? Abaixo de 28 semanas, sim. Abaixo de 28 semanas 28 semanas de gestação, quase 100% dos bebês vão ter apneia. Pronto. Né? Só relembrando, porque os bebês de termo é a partir de 37 semanas. E aí, assim, dias não, semanas, perdão. Quando a gente fala da apneia do sono nesta situação, essa criança, ela pode, na fase adulta, ter problema por causa dessa época ou não? Não, isso não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não tem associação. Não tem associação. Nessa fase da prematuridade, ele pode ter apneia por duas situações. Tanto essa apneia central, por falta de desenvolvimento ainda do sistema respiratório, quanto uma apneia obstrutiva. Né? Então, por exemplo, quando o bebê fica com a posição muito fletida do pescoço, como a via aérea é muito estreita, o simples fato dessa via aérea fechar já pode ocasionar uma apneia. No caso, aí a doutora já deu alguns sinaizinhos, né, de que a mamãe também pode ficar observando, e nesse momento a gente chama a atenção das mães que têm bebê prematuro. Aquele bebê que nasceu no 7º dia, ou com 7 meses, e aquele que nasceu com 8 meses, acontece também? Acontece, só que o bebê que nasce com 8 meses, ele tem um percentual de chance menor, porque o sistema já está mais desenvolvido do que aquele que nasce com prematuridade extrema, né? Que é esse, como você coloca, o bebê de 7 meses. Sim, de 7 meses. Que risco tem esse bebê? O risco de a baixa de oxigenação pode prejudicar o desenvolvimento do bebê. Ele pode ter sequelas, né? Se for uma apneia mais prolongada, a oxigenação do corpo não vai acontecer e ele pode apresentar sequelas, dependendo do grau dessa apneia. Doutora, outra coisa que chama atenção, acredito que muitas mamães agora já ficam assim,
de orelhinha ali. Na madrugada, como é que a mamãe vai cuidar desse bebê na madrugada? Depois que ele já saiu do hospital e está com ela, ela pode também observar alguns detalhes para que ela possa ajudar esse bebê? Porque às vezes ali na hora do sono também, na madrugada, muitas vezes nem se vê, né? Exatamente. Em casa, a gente sempre recomenda a posição de barriga para cima, né? Essa é a posição mais segura, exatamente porque se você coloca o bebê de prona com a barriga para baixo, ele pode regurgitar, que em casa a gente já não se preocupa tanto com a apneia da prematuridade, porque esse bebê já vai receber alta com idade gestacional mais avançada, que já diminui esse risco de apneia. Mas, por exemplo, a apneia pode acontecer por conta de uma regurgitação. E se ele tiver de prona com a barriga para baixo, ele pode engasgar e não conseguir desviar desse vômito, dessa regurgitação. Então, a posição que o bebê deve dormir, que é a posição de mais segurança, é a posição de barriga para cima. Doutor, o que essa mãe ou esse pai, essa pessoa que está ali naquele momento cuidando desse bebê, ela deve fazer no momento de emergência? No momento de emergência, tem que ser feita a manobra de desobstrução da via aérea. Se for só um engasgo, ela levanta o bebê e bate um pouquinho nas costas. Se for uma obstrução completa, que ela vê realmente que pode acontecer uma apneia, que a gente já sai da apneia da prematuridade e vai para uma apneia obstrutiva, que pode acontecer em qualquer bebê, tanto prematuro quanto bebê de termo. Então, num caso de maior gravidade, que ela percebe que ele não está respirando, tem que fazer a manobra de colocar o bebê no seu braço esquerdo, com os dedinhos em V, para abrir a boquinha do bebê, e você bate nas costas do bebê para ele poder colocar para fora aquela secreção, provavelmente uma regurgitação que obstruiu a via aérea. Depois você volta, vê se ele está respirando. Se não tiver, você faz compressões cardíacas entre os dois mamilos para ele retomar a respiração. Geralmente, um posicionamento desse já é o suficiente para o bebê retomar a respiração. Por que é bom a gente falar sobre esse assunto, principalmente para quem está assistindo o nosso programa agora? Porque nem todo mundo tem a mesma condição. E tem um profissional para acompanhar, maravilhoso. Mas tem pessoas que são totalmente desinformadas e passam por situações adversas e nem sabem o que está acontecendo. Às vezes nem sabem que aquele bebê tem aquele problema de apneia. As mães já saem da maternidade com essa consciência quando saem com o bebê prematuro? Elas saem da maternidade com essa consciência. Tanto é que no protocolo de alta para os bebês prematuros, pensando nesse critério de apneia da prematuridade, eles só podem sair da maternidade tendo 7 dias sem acontecer a apneia. Então, não podemos dar alta da maternidade dentro de 7 dias após a última apneia. E ela já sai com essa orientação de observar a cor do bebê, né? Porque quando está no hospital, é muito mais simples para a gente, porque eles estão sob monitorização cardíaca. Mas em casa, ela tem que conhecer o bebê, a corzinha da boca, a corzinha das mãos, que se ela perceber que está ficando numa cor mais arroxeada, então ela já tem que ter uma atitude, né, de intervenção, por conta que pode ser uma obstrução da via aérea. Doutora, você falou dos 7 dias, que fica 7 dias para depois ter a liberação de ir para casa, sem passar pela apneia. Mas pode acontecer de, mesmo com 7 dias, observando esses detalhes, a apneia acontecer dentro de casa? Pode acontecer, aí a gente não considera mais tanto na prematuridade, geralmente tem essa obstrução de via aérea envolvida. Muito bom. E aí vamos falar do tratamento. Por exemplo, 7 dias dentro da maternidade, saiu dali. Se caso essa criança passar a ter problemas, como é feito esse tratamento? Quando o bebê recebe alta, já não é para ter essa possibilidade de receber a apneia, de fazer a apneia. Na verdade, esse tratamento ele é concentrado mais dentro do hospital, né? E aí vem o mesmo tratamento pensando em apneia do sono, que é o que realmente faz lembrar para os adultos, é o CPAP, né? Que é uma pronga, um aparelhinho que fica gerando uma pressão no pulmão do bebê, para esse pulmão se manter aberto e ajudar a controlar o sistema respiratório. Associado a isso, quando o CPAP não é suficiente, a gente tem uma medicação chamada cafeína, que é exatamente para estimular esse sistema respiratório do bebê. Doutora, dentro da maternidade, a gente ouve, não sei se isso é mito, se isso é verdade, de que crianças que nascem com 7 meses, elas sobrevivem como muitas vezes 8 meses não. Isso é verdade ou isso é mito? Não, o bebê de 7 meses, ele pode sair normalmente sem sequelas, assim como de 8 meses, né? A gente busca sempre esse cuidado, não é uma intervenção precoce de uma apneia para esse bebê não ter sequelas, né? O nosso objetivo,
Hoje não é só evitar a mortalidade dos bebês prematuros, que uma apneia pode levar à mortalidade, se, né, a morte do bebê, se essa apneia for prolongada, mas também a gente pensa muito hoje em morbidade. Então, no caso de apneia, tem que ter uma intervenção rápida para não faltar oxigenação para esse bebê. Eu sei, doutora, que hoje a gente tem tantos especialistas e tantos profissionais, né, se profissionalizando ainda mais, que tem trazido essas boas informações para a gente, para as mamães, de uma certa forma trazendo tranquilidade para as gestantes também, né? É importante a gente falar sobre esse assunto e tratar desse assunto aqui no programa, porque a gente não ouve falar tanto dos bebês prematuros, né? Se fala muito do bebê que cumpriu as semaninhas certas, mas o bebê prematuro sempre é algo muito, assim, muito resguardado. Então, trazer uma profissional como a doutora para cá, para dar essas informações, deixar a mãe mais tranquila, isso passa uma certa paz para quem está gestante. Sim, com certeza, mas essa mãe, quando ela está dentro da maternidade, ela é muito bem orientada com relação a todos esses critérios, né, essas complicações que podem ter. Então, elas saem sabendo a intervenção que precisa ser feita. E a gente aproveita esse momento para quem quiser mais informações poder entrar em contato também com a doutora. A doutora tem Instagram, né, doutora? Sim, doutora Ivana Kelly, neonatologista. Muito bom, foi um prazer conversar com você. Prazer. Tá bom?